sabia que eu queria ser tatuadora, mentira. Eu acho isso super mentira. Quer dizer, não deve ser de algumas pessoas, mas parece, né? Desde 3 anos que eu já era atriz, né? Desde criança, com uns 2 aninhos de idade, eu lembro disso. Eu sempre gostei de bateria. Sempre que me perguntavam, vinha essa pergunta, o que você vai ser quando crescer? Eu se falava bailarina e delegada. Eu sempre gostei de desenhar. Nunca tive, assim, alguma coisa que eu pensasse diferente que fosse fora da área de desenho. Eu tinha 10 anos e escrevi meu primeiro livro, chamava Assassinatos Misteriosos. Não fui aquela garotinha que pensava, poxa, eu vou ser o quê quando crescer? Essa coisa, não me lembro de ter esse tipo de memória. Quando eu tinha uns 3 anos de idade, eu decidi que eu ia ser quadrinista do Maurício de Souza. Olha, eu queria ser bióloga marinha, advogada, não tinha nada a ver com isso. Eu queria trabalhar com música ou ser atriz, né? Eram 2 coisas, eu queria ser cantora ou atriz da Globo. Eu lembro que eu queria ser veterinária. E aí eu ficava falando, não, porque aquela coisa meio romântica, né? Ai, quero cuidar dos animais, porque eu amo os animais e blá blá blá. E aí eu tinha essa relação de tipo, vivi numa casa, né? Eu sempre morei em casas na minha infância, então tinha muito bicho, minha mãe gostava muito de bicho. A gente tinha papagaio, a gente tinha passarinho, a gente tinha nico, a gente tinha cachorro, a gente tinha até cobra, meu irmão já teve, assim, camaleão, tudo. E eu sempre desenhei desde criança, sempre fiz várias coisas relacionadas à arte. Eu pintava quadros, né, quando eu era adolescente. Mas eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada a teatro. Tinha a ideia de fazer interpretação, mesmo sem saber que era interpretação na verdade, né? Mas eu queria ser atriz. Mas assim, sem nenhum tipo de referência. Eu sempre brincava com coisas de imitar, né? De cantar, eu imitava muito Roberto Carlos, por exemplo. Quando eu era criança, eu amava sambar, eu me sentia a mulata globeleza. Amava sambar. E minha mãe, ela incentivava isso, ela, sambe, e eu, me sentia sambando. 6 anos, por aí assim, eu ganhei um livro que era a biografia de Tarsila do Amaral, assim, tipo, pra criança ler. Eu passava o meu dia inteiro, assim, lendo essa biografia, tipo, várias vezes. Eu sentava na mesa, assim, era meu hobby, era pegar um monte de papel e começar a desenhar. Ficava horas desenhando. A infância toda desenhando, estragando o chão, era chão de madeira, tipo, não era tapa, eram umas tábuas de madeira. E eu desenhava no chão direto, sem nenhum tipo de base. Então, ficou todo riscado o chão na minha casa. Minha mãe me dava papel de rascunho, eu ficava desenhando, copiando os desenhos da Turma da Mônica. E jogava fora. Ela disse que ela se tocou que eu ia dar para artista mesmo quando me via desenhando e jogando fora. Dizendo, não tá bom. Aí fazia de novo o mesmo desenho, não tá bom, e jogava fora. Eu cheguei, assim, a hora da alfabetização, e aí a professora estava falando sobre Tarsila do Amaral. E aí a atividade, eu lembro que eu cheguei atrasada, as pessoas já estavam fazendo atividade, assim, e a atividade do dia era se reproduzir algum quadro dela, assim. E eu fiquei super encantada porque eu já conhecia a Tarsila, assim, e eu costumava desenhar em casa, porque eu olhava a biografia dela e ficava reproduzindo, assim, os desenhos dela, e aí foi, tipo, super empolgante, assim, vou fazer aqui o Abaporu. E aí eu fiz assim, numa telinha assim, com tinta guache. E aí acho que foi a partir disso que eu decidi que eu queria ser artista, assim. Eu tinha eu acho que coisas muito visuais na minha cabeça quando eu pensava em escrever. Então, desde as histórias que eu escrevia já estavam todas um filme na minha cabeça, assim. E os clipes das músicas que eu ouvia, tudo eu criava filmes na minha cabeça. Até hoje eu sou assim. E daí, de escrever, foi que eu parti para desenhar também. Então, eu sempre fiquei muito nesse paralelo entre ser jornalista, escritora e ser desenhista, ilustradora. Eu fiz 8 anos de balé clássico, né? Gostava bastante. Gosto até hoje, assim, de dança. Eu gostava de assistir balé clássico na televisão. E aí eu achava lindo, aí eu ficava na sala, escalando, imitando bailarina. Eu achava lindo aquela forma das mulheres que dançavam, se apresentavam, o titi, tudo aquilo. Mas eu não entrei no balé quando criança, porque falavam que eu era gorda, que balé não era coisa de gorda.
essa relação, fui querendo ser outras coisas, assim. Aí eu, na época eu fazia balé, queria ser bailarina, mas bailarina gorda não vingava na época, né? E depois eu pensei em ser skatista, porque eu comecei a andar de skate. Eu queria ser tudo, assim, queria me profissionalizar em tudo que eu começava a fazer. Só que tinha uma coisa na escola que eu estudava que voltada para minha concentração, que era pouca, que era estar escutando os assuntos da escola, desenhando. Sempre que eu fazia um desenho assim de um amigo, era direção, né? Fazia desenho de amigo vestido de Carmen Miranda, não sei o que, o pessoal se estressava. Na verdade, com a coisa da separação dos meus pais, em algum momento, eu muito novinha, eu tive contato com a psicóloga e ela falou da coisa do desenhar, né? Então, assim, a partir disso, por conta disso, minha mãe sempre me deu muita coisa de papel, muita coisa colorida, lápis e tal. Então, eu tive essa aproximação com o desenho dessa forma. E eu fiz balé até os meus 15 anos e às vezes eu volto, paro. No momento que eu parei de dançar, eu senti uma necessidade muito forte de continuar, de alguma forma, no meio artístico, mesmo que não fosse com a dança. E aí eu já desenhava. Minha família, por ser evangélica, sempre me levaram para a igreja. Eu não gostava de ir à igreja, mas eu adorava a música. Eu lembro de coisas que eu gostava muito, música sempre presente, sempre cantando. Eu colocava família para assistir, aí fazia a coreografia, dançava. Aí depois eu comecei a cantar, eu botava todo mundo para sentar e eu botava o microfone no rádio e ficava cantando, dublando. Nossa Senhora, bateria é uma paixão absoluta, assim. Eu era sabe, nos grupos da escola, tem aquela galera que fica dançando e a galera que fica batucando. Eu era da galera que ficava batucando, sempre. Só que por ser menina, meus pais nunca quiseram me botar na aula de bateria. Então eu ficava infernizando, ficava em casa tocando nas panelas, pegava a colher, batia nas panelas e nada deles me botarem. E uma vez teve uma banda na escola que os meninos ficavam tocando. Só que é uma coisa muito engraçada porque até na escola eles já definem isso, né? Tipo, se for pra tocar violão, se for pra tocar... As meninas podem, ou as meninas só podem ficar dançando. Com 7 anos, meu pai me botou na aula de guitarra, mas não botou na aula de bateria. E eu ficava atrás do menino que tocava bateria muito mal. Eu ficava atrás dele, não, é por aqui, ó, vá assim, ó, não, vá assim. O mesmo professor que dava aula de guitarra, ele também dava aula de bateria. Então eu ia pra aula de guitarra, só que infernizava o professor pra ele me passar alguma coisa de bateria. E eu ficava treinando. Eu fiz capoeira. E lá você tem o acesso a instrumentos de percussão, né, berimbau, atabaque, pandeiro. E aí eu comecei a perceber que eu gostava, às vezes, mais de ficar tocando do que jogando em si, que eu também gostava muito, mas tocar eu adorava. Enfim, eu fazia coisas bem, assim, indo na escola, sempre era convidada para fazer as peças. Não importa qual era a atividade que o colégio queria. Se faltar, não, bota a filha de João para fazer, porque ela é engraçada, né? E aí, se era Natal, eu era Estrela d'Alva. Se era São João, eu era noiva do casamento, né? Se era jogos estudantis, colocava a Rebeca para fazer o juramento dos atletas, né? Coisas desse tipo. Minha mãe teve um período que ela achava que era abstração minha, que eu desenhava mais por uma questão de querer fugir. Ah, menina, pare de fazer isso, você está querendo abstrair, está querendo fugir da realidade. Eu fiz um curso de pintura, só que foi engraçado porque eu fazia com minha bisavó e era numa turma assim de terceira idade, tipo, sei lá, um monte de gente de 70, 80 anos e eu assim com 12 anos, pintando assim com a galera. Quando foi mais assim para 11, 12 anos e tal, foi que eu comecei mais a me interessar, principalmente porque, vamos dizer, eu tive contato com outras pessoas que desenhavam também. Tinha uma atividade escolar que era, nessa escola que eu estudava, que era fazer livros. Você criava os seus livros. Podia ser com desenho e texto. Era uma série que eu fiz com as amigas, cada um fazia um conto de terror. Eu fiquei com o Drácula. E esse era uma história do Drácula, onde o Drácula queria deixar de ser vampiro, né? Tomar sangue e tal. E aí ele transforma a casa dele, o castelo dele na Transilvânia, em um centro cultural. E isso eu tinha, quantos anos, meu Deus?
Ai, o desenho é complicado, porque eu era uma péssima aluna em educação artística. Inclusive, eu ia para recuperação. Eu era muito frustrada porque meu irmão, ele é um ano mais velho que eu, e ele desenhava muito, assim, muito. Fazia já os bonecos, assim, das revistas em quadrinhos e, sei lá, era muito foda, assim, eu ficava... E aí eu tentava desenhar, não desenhava nem um O com um copo, assim, sabe? Botava um copo, saía, sei lá, um L, uma coisa assim, nada a ver. E aí, tipo, eu fazia até aquelas bonequinhas, um palito de casinha, assim, os meus saía torto, meu telhado saía torto, a porta saía num lugar que não existia. Enfim, eu era péssima com desenho, assim, péssima, péssima. E aí eu ficava olhando meu irmão e falava, poxa, velho, ele desenhando muito naturalmente, assim. Aí eu, ai, velho, não acredito que eu não sei desenhar nada. E não era só uma questão de talento, era questão também de que eu ficava constrangida em desenvolver alguma coisa, sendo que o meu irmão desenhava muito, assim. Então eu ficava, pô, mas toda vez que eu pensava em pegar o papel, ele, vai fazer o que aí? Eu fiz até aula de pintura também, um tempo, só que eu não me identifiquei muito. Eu tinha uns, sei lá, 10 anos. Só que eu nunca gostei muito de coisas... Sim, sempre gostei de videogame. Eu não tinha quando eu era criança. Minha mãe achava que, tipo, apodrecia o cérebro, alguma coisa assim. Não gostava muito de videogame. Ela só me fazia... Eu não via desenho animado, tipo Xuxa. Eu só via desenho animado educativo. Minha mãe sempre foi super estrita nesse sentido. E aí ela comprava, ela deixava eu brincar no computador, mas era sempre jogo da Turma da Mônica, o jogo educativo, coisa assim. Nada de tiro, nada de coisa assim. Então... Para jogar Mario e essas coisas, eu ia na casa das outras pessoas. E aí, com 10 anos, eu ganhei um videogame de um amigo da família que estava se mudando. A gente se mudou para Salvador, ele veio também. E ele era solteiro, não tinha nada e não tinha televisão. E ele tinha um Super Nintendo. Aí ele virou, Maria, você quer um Super Nintendo? Na cara da minha mãe. A minha mãe, tipo... Minha mãe, que ficou mais comovida vendo que eu ainda não tinha desistido da ideia de bateria, e me colocaram para tomar aula de bateria numa igreja, na primeira igreja batista. Aí teve alguma festa e tinha uma bateria lá e pediram para eu tocar, só que ninguém botava fé, né? E eu já estudava em casa assim, mesmo com pedal, técnicas de fazer pedal duplo só com pedal de bateria. Aí eles gostaram e me chamaram, aí começou. Aí é isso, aí eu comecei a tocar na bateria, numa banda de um amigo. Que o baterista não foi no dia e falaram, você não gosta? Senta aí. Aí eu comecei a tocar e fiquei tocando, depois eu fui pra uma banda de metal. E desde a primeira vez que eu comecei a tomar aula de bateria, o professor já via um potencial na minha pegada, mas ele dizia que a minha pegada parecia de homem. Isso era algo positivo, né? Mesmo sendo baixista, um comentário, mas ele já dizia que eu tinha uma pegada diferente. Como a gente já tinha muito tempo com música lá em casa, eu conseguia pegar de ouvido, assim, a bateria. É tanto que eu aprendi a tocar bateria assim. Eu peguei a música de ouvido, e aí eu imaginei a bateria na minha frente, e quando eu sentei na bateria de verdade, eu fiz exatamente o que eu tinha imaginado. Até os 15 anos que eu só tocava na igreja porque eu queria tocar bateria. E eu não tinha bateria, então era a única oportunidade. E com 15 anos eu comecei a filar a aula pra ir escondido a tocar em outras bandas, principalmente de rock e de metal. Foram minhas primeiras bandas. Me expulsaram do grupo de louvor porque eles descobriram que eu estava tocando fora em bandas seculares, não sei o quê. E eu continuei. Meu pai teve uma época que cortou mesada, não deixou eu sair. E eu disse que ia ser uma baterista profissional. Volta e meia eu inventava, vou fazer isso agora, vou fazer isso agora. Então eles achavam que era mais uma invenção de Patrícia, né? Agora ela quer brincar de tocar bateria. Na minha adolescência, eu estudava num colégio que era perto de uma pista de skate, então eu estava sempre na pista de skate, e aí eu fui conhecendo várias coisas através do skate, né? Musicalmente fui conhecendo punk, hardcore, rock, um monte de coisa, assim, metal, e aí fui conhecendo essa cultura de rua também, né? A pichação, grafite, fui tendo contato com muita coisa, foi tudo muito rápido, assim, sei lá, em um ano eu já tinha, foi uma explosão, assim. E aí eu queria fazer todas as coisas que eu tinha conhecido, que eu não tava nem aí. Eu queria andar de skate, eu queria pichar, eu queria, sei lá, escalar a torre lá do mercado que tinha, enfim. E aí
foi quando a gente começava a sair um pouco mais tarde, assim, à noite e tal, e a gente começou a fazer uma crio, assim, uma gangue de pichação, era eu, meu irmão, um amigo e tal, e aí a gente saía pra fazer umas pichação, assim. Só que aí, pô, todo mundo já conhecia a gente, que a gente era conhecido como os paulistas, né, lá no bairro, aí, tipo, a gente saía pra pichar às vezes à noite, aí no dia seguinte minha mãe tava, quer dizer que você estava na frente da maternidade pichando, não sei o que, daquela, eu ficava, caralho, como que ela descobriu? Não, meus pais não são artistas. Minha mãe vem de uma família de músico. Músico, tipo assim, músicos que não exercem, sabe como é? E as festas da gente era sempre uma banda, praticamente, né? Então, eu cresci tendo nos finais de semana churrasco, reunião dos músicos da região, que eram todos amigos, e faziam o que eles chamavam de sambão, que era cada um levava seu instrumento e daí o microfone ia rodando entre as famílias cantando. Então aquele karaokê ao vivo com a base de muita bronca, né? Tá desafinado! Pá, tabefe na orelha, assim. Minha mãe é gerente de hotel. Meu pai é aposentado do Banco do Brasil, minha mãe é médica. Ninguém da minha família fez nada relacionado a artes, né, por exemplo. Mas minha mãe, antes dela casar, ela já trabalhava cantando em eventos. Casamentos, também na igreja. Ela, quando casou, abriu mão da música para ser só... Meu pai é funcionário público, meu irmão mais velho também. Então a tendência deles sempre foi meio assim, olha, meu pai sempre foi músico, mas de segunda a sexta... E aí, mas com relação a desenho, era uma coisa completamente nova para eles. Minha mãe me incentivou muito, mas quando eu decidi fazer comunicação e fazer isso da minha vida como uma forma de renda, assim, no início gerou muito estranhamento. E eu ficava dizendo, eu quero ser artista. Quero ser artista. E a minha família entrou numa enlouquecida de não, faz comunicação social, é parecido, né? Marketing, faz marketing. A minha mãe dizia, não, tem que fazer direito e ser juíza, né? Você sabe falar, sabe convencer as pessoas, então você vai ser juíza. Eu digo, não, mãe, não é bem por aí, não. Então, assim, já era uma coisa, eu tinha uma inteligência oral, né? Então a escola meio que quer te vocacionar para alguma coisa. E aí a escola queria me vocacionar para o direito e tal, porque eu era do Grêmio e não sei o quê, era uma agitadora. Só que, enfim, nunca botei muita fé nisso, assim, por questões familiares, etc. Eu sempre falava assim em casa, porque eu vou fazer arte. E todo mundo falava, você vai morrer de fome. Ela vai ser médica. Não tinha nem aquela coisa assim, o que é que você vai ser? O que é que você quer ser? E aí comecei a fazer os tais testes vocacionais, né? E, para a surpresa de ninguém, saiu lá, música, teatro e artes plásticas, né? E aí, o teatro foi uma coisa, a gente tinha ouvido falar de um artista que tinha feito teatro na Federal de Ouro Preto e que tinha virado artista de rua e passava fome. Nossa! Hoje eu tenho noção do que é a notícia, né? Tipo, na verdade, ele fazia também teatro de rua e as pessoas começaram a dizer que o cara tava passando fome na rua, né? Então, assim, isso influenciou meus pais dizerem, não vai fazer teatro. E música, meu pai ficava dizendo, você é fanha, você não vai fazer música. Você não sabe nada, vai, toca alguma coisa aí. Aí ficava nessa coisa e aí falou, não, vai tentar artes plásticas então. Eu acho que é a primeira coisa que acontece quando alguém ouve assim, eu faço artes plásticas. Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é, pronto, vai viver de nada. Como a gente diz, né, vai viver de miojo, basicamente. Eu entrei na faculdade de arquitetura. Eu já pensei em fazer direito, medicina, aquela coisa, né? Aí, até quando eu saí do ensino médio, eu decidi que eu ia fazer medicina, assim, porque, enfim, eu já tinha inventado 1000 possibilidades e aí escolhi medicina. Aí, eu não passei, fiz um ano de cursinho e tal, e aí eu decidi fazer arquitetura no meio do ano, assim, do cursinho. Porque era aquela coisa, tipo assim, é mais ligada à arte, mas tem aquela coisa do status, né, tipo, ser arquiteto. Eu até cogitei durante um tempo fazer arquitetura e eu acho que, eu não fiz artes porque eu tinha um amigo que ia fazer arquitetura, eu queria muito entrar na escola de arquitetura por uma questão também de amizade, companheirismo. Uma coisa de uma memória afetiva, porque minha mãe trabalhava na UFBA, foi um espaço que eu passei muito tempo, criança.
Mas aí eu resolvi fazer arquitetura também porque não era nem artes, que é aquela coisa, você não vai morrer de fome, nem artes plásticas, nem engenharia, que é a coisa que eu não faria. Então ficou no meio termo, tipo, unir o útil ao agradável. Eles falaram assim pra mim, eu queria ir já pra BH pra fazer cinema de animação. Falaram, cara, você tem 17 anos. Faz uma faculdade aqui, depois você faz uma pós, depois se tiver maior, faz de novo, faz outra faculdade lá, sei lá, depois você pensa. E aí eu falei, eu quero fazer artes plásticas. Falaram, presta pra desenho industrial também, veja se faz também, porque isso vai te dar uma forma de viver. E artes plásticas é um pouco mais difícil do que isso. E decidi fazer gastronomia. Fiquei na dúvida, antes de fazer vestibular para gastronomia, entre música e gastronomia, né? Mas eu sempre quis ser coisas não relacionadas à arte. Eu já tive uma época que eu queria fazer geografia, queria fazer química industrial. Eu fiz vestibular para química industrial, inclusive. Então, em 2004, ela falou assim, ó, esse é o último vestibular que você vai tentar. Eu não vou mais ficar financiando viagem para você para Salvador para fazer, nem vou ficar pagando cursinho mais. Você vai fazer qualquer faculdade aqui de qualquer coisa. E eu já tinha passado em química na UES. Tipo assim, eu sonhei que eu passava em química. E aí me inscrevi e passei. Eu fiz uns cursos que não tinha nada a ver comigo. Eu fiz economia e larguei a economia. E o meu professor eu tive um professor, não me recordo a matéria agora, mas eu tive um professor que ele falava assim, menina, o que você está fazendo aqui? Vai fazer teatro? Vai fazer música? Fazer faculdade num período só para ir mesmo para a faculdade, assim, só para dizer, não, eu estou fazendo faculdade. Mas eu fazia cursinho também, então era bem exaustivo para minha mente. Então, fora de ouvir dos professores na faculdade, tipo, o que você está fazendo aqui? Você está ocupando uma vaga? Eu digo, eu sei, querido. Eu fiquei sem ter nenhuma perspectiva do que de fato eu queria. E aí, como eu também gostava muito de estudar e era encantada com filosofia, foi a faculdade que eu fiz, larguei a faculdade, entrei em uma outra, a UFBA vivia em greve, e aí o curso estava começando a ficar prejudicado, e ao mesmo tempo a música chegando muito forte na minha vida. E aí eu falava, pô, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou viver de música e tal? Daí eu comecei a pensar na possibilidade de sair de Salvador, estudar e investir realmente, me profissionalizar, e fui para São Paulo. Nesse meio tempo, eu entrei numa outra faculdade de veterinário. Minha mãe era uma pessoa que sempre me passou muito medo em relação a eu seguir artes, de uma maneira geral, né? Então, isso me podou. Então, eu comecei a trabalhar numa ONG, fiquei um tempo trabalhando nessa ONG, até conseguir me erguer diante dessa situação e dizer, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. E aí foi quando eu fiz a federal e quando eu entrei. Já eu larguei economia. Tentei entrar em produção cultural, jornalismo, não consegui. Aí acabei no direito. Já estava um pouco mais envolvido com a cultura punk hardcore, assim, veganismo, stray edge, feminismo, anarquismo. Então eu já era muito nova e já estava envolvida com muitos grupos sérios de militância, assim, né? Então, assim, eu era uma garota de, sei lá, 15, 16 anos que estava envolvida com o processo de manifestação contra a ALCA, de coisas do tipo, assim, grupo anarcofeminista. E aí já estava super envolvida mesmo, assim, né? Eu fui muito de movimento social. Então, assim, eu escrevi muito. Eu deixei um pouco de lado a pessoa ilustradora, que gostava de fazer quadrinhos e tal, pra me tornar a pessoa que escreve. Eu fiz escola técnica, só fiz o primeiro ano, na verdade. Não era o que eu queria, porque aí vinha exatas, aí vinha aquilo, vinha... Eu fiz praticamente o curso todo de teatro, mas aí eu fiz belas artes também, pegando... tipo, como aluno especial e tal, ou queria fazer, conversava com o professor e fazia. Aí eu brinco que eu fiz as duas faculdades, não peguei canudo em nenhuma das duas.
Aí eu saí fazendo vários vestibulares, assim, da região, das faculdades da região, passei em todas as administrações, administração de empresas, administração com relações exteriores, saí passando. Comecei, ela vai matricular, eu falei, mãe, calma, vai vir o resultado da UFBA ainda. E ela, não, você vai começar, porque vai que não passa de novo, né? E aí começaram as aulas numa segunda, aí eu fui segunda, terça, pense assim, logo de cara eu tive a primeira aula de administração 1, mas logo depois eu tive 2 noites seguidas de contabilidade. Nossa, eu ficava assim. Eu olhava para um lado e as pessoas, tipo, perguntando, interagindo. Digo, como as pessoas estão interagindo, gente? Do que é que este rapaz está falando? Eu não entendia absolutamente nada do que ele dizia. Só que mesmo assim, não foi o que eu imaginava, o curso. E nem minha experiência com o estágio também não foi das melhores. Eu vejo que o mercado não é bem o que eu quero seguir, assim. Foi muito frustrante. Sei lá, é muito voltado para arquitetura comercial, assim, apenas reprodução. Nada de criação. O principal motivo de eu não trabalhar com arquitetura é muito prazeroso. Mas é o esquema. É o esquema que eu tô fora. Eu tô fora desse esquema de empreiteira, de fabricante, reserva técnica, você tem que fazer tudo igual, você já tem um repertório estético muito fechado, entendeu? Tem aquela coisa porcelanato, vidro verde, prédio igual, eu não consigo. E aquilo, eu fiquei, meu Deus, eu vou ficar fazendo isso. Eu acho que eu nunca rezei tanto numa semana. Digo, meu Deus, eu não posso. Eu tô tentando, mas não dá. E eu fui durante uma semana assistindo essas aulas, né, desse curso de administração. Quando foi na sexta-feira, eu tava lá. Quando meu irmão me mandou uma mensagem. Parabéns, você passou, menina. Aí eu, olha, eu saí, tchau! Eu tive olha, beijo, não me liga! E passei na federal e foi assim... Nossa, eu confesso que no auge da minha... Eu não sei dizer assim, acho que eu entrava na faculdade, eu me arrepiava, eu ficava meio chorosa. As primeiras aulas assim, né, de faculdade, que o professor chega e fica dando aqueles conselhos que... né, enfim... Mas eu achava tudo aquilo maravilhoso, assim, meu olho enchia de lágrimas, eu ficava meio que me segurando pra não chorar, pra não dar uma de doida, né? Era crentona, tipo, as pessoas na faculdade falam, como eu entrei na faculdade de sair aqui, de repente sair falando de arte erótica. E eu só retomei desenho com 18 anos, que foi quando eu comecei a ter interesse em desenhar as pessoas que eu conhecia e tal. E na faculdade isso piorou muito, porque eu ficava desenhando meus professores e fazendo piada com meus professores. E aí eu comecei a desenhar na revista da faculdade, comecei a fazer quadrinhos na revista da faculdade, no dia a dia mesmo, assim. Os professores aproveitavam meus quadrinhos e tal. Aí fiz gastronomia, me formei, trabalhei. Eu fiquei, eu não lembro quanto tempo eu fiquei, não sei se eu fiquei 3 meses ou 4 meses lá. Mas foi na época que estava perto do carnaval. Eu já entrei lá na correria. Tipo, e eu falei pra ele, deixei bem claro, olha, eu vou entrar aqui, não vou manguear, vou trabalhar certinho. Mas eu, nas horas extras, eu tenho ensaio com banda, sou baterista, toco profissionalmente. E ele disse que não tinha nenhum problema. No início tava tudo lindo. Ensaiar, perdia a noite, fazia show, mas quando chegou na época do carnaval, que ele viu que eu tava perdendo noite, chegando acabada mesmo, porque todos os dias trabalhar e você também tocar quase todos os dias da semana, perdendo noite, 6 horas direto no trio, é pau viola. Aí ele pegou, quando acabou o carnaval, ele me chamou pra conversar, dizendo que eu tinha potencial pra ser chefe de cozinha, mas eu só poderia continuar trabalhando com ele se eu abrisse mão da música. E eu disse que não poderia fazer isso. Aí fui demitida e continuei na música. Eu vi um anúncio de um curso de feminismo e grafite, que foi ofertado por uma entidade, e aí, gratuito. Aí eu falei, poxa, como eu já me declaro feminista, falei, pô, legal, vou fazer esse curso para aumentar mais essa coisa, a questão de saber mais sobre o feminismo.
Falei, vou fazer esse curso. Aí eu me inscrevi. Na ficha de inscrição, perguntavam se a pessoa tinha experiência com desenho. E eu coloquei na ficha que eu não desenhava nada, que eu não fazia nada. Mas eu achava que eu poderia fazer o curso de feminismo e não fazer o de grafite. Depois que eu soube que não, tava tudo, era um conjunto. Você tinha aula de feminismo pela manhã e pela tarde você tinha aula de grafite. Aí eu falei, olha, eu já tô aqui, né? É de graça, então vamos, né? E aí a gente sempre tava nas festas de hip hop, eu sempre tava nas festas de rap. E aí foi voltando aquela onda do grafite, né? E, tipo, vendo a galera pintar, na época meu companheiro tava pintando, Finho. E aí eu sempre ia, ficava com aquele agir, eu sempre ia nos rolês de grafite, mas ficava, eu não sei fazer nada. Ai, meu Deus, eu não sei fazer um copo, eu sou péssima, vou fazer um boneco palito. E ficar naquele drama, mas na verdade eu já queria estar lá super pintando tudo. Eu já gostava de ver na rua o grafite. Eu não conhecia muita gente que grafitava, mas eu conhecia o trabalho do Éder. E eu ficava encantada. E eu precisava estar pondo em prática algo artístico. E aí eu achei que aquele era o caminho certo. E aí eu, por que não? Conversei com os meus pais e com o Éder. E aí eu comecei a fazer algumas aulas. E logo na segunda aula, ou foi na primeira, não me lembro bem, eu fui direto para a parede, para grafitar, já pôr em prática, porque eu já tinha muitos desenhos. Então eu comecei a ministrar na rede pública de ensino a disciplina Arte e Tecnologia, onde a gente usava tablets e a gente explorava o universo artístico a partir da tecnologia e falando sobre as diferenças entre arte entre arte tradicional e arte digital. E eu caí no grafite meio que por conta dos meus alunos, né? Porque a gente sempre escolhe uma temática transversal para trabalhar durante o ano e no ano seguinte eles queriam trabalhar com hip hop, eles escolheram hip hop e eu não sabia nada de hip hop. E assim, na conversa com os amigos e tal, o Filho falou, velho, tenta fazer um personagem, desenvolver alguma coisa aí, porque vai sair, né? Estuda aí alguma coisa, pega os livros. Eu ficava, mas eu não sei, aquele drama, né? E aí eu comecei a esboçar uma personagem, eu já queria fazer a super personagem, que ela já representasse todas as causas do mundo. Eu ficava, eu não sabia nem desenhar, mas já queria fazer uma que fosse gorda, e que fosse não sei o que lá, e que fosse feminista, e eu não sabia nem fazer o negócio, e já queria que ela fosse tudo. Aí eu fiz uma personagem que era umas bolinhas assim, encaixadas na outra, parecia aqueles bonequinhos oriental da Arumá, assim. E aí era uma bonequinha gorda e tal, o olho também era bola, tudo bolas, o corpo era bolas, o olho era bolas, a orelha era bola, tudo era bola. Que era o que eu conseguia fazer, já evoluí do ó com copo para fazer bolas. E aí quando eu cheguei no muro, ela fez o desenho, aí todo mundo faz aquela pintura coletiva. E aí quando eu peguei no spray, que eu cheguei num muro, que eu senti aquilo, meu Deus. Parecia uma musiquinha assim, ó. Quando você se apaixona, tem uma música no fundo. A primeira vez que eu pintei, eu não vou fazer isso, porque é quente. A gente pintou aqui nesse muro, aquele primeiro lá, grafite. E aí eu fiz quente, o cheiro da tinta é enjoado, e eu tava com a unha pintada toda de vermelho. Linda, e aí meu esmalte ficou todo pingado de tinta spray, eu não vou fazer esse negócio não. E então assim, eu comecei a estudar muito essa questão da subversão na arte, né, na faculdade. E aí quando fui estudar teoricamente o grafite, né, é tida realmente como a arte subversiva. Eu falei, pronto, formou. E daí eu fui para São Paulo. Aí lá de fato começou. Entrei no conservatório musical Souza Lima. Então, meu primeiro trabalho mesmo, oficial, que eu estava recebendo na minha carteira direitinho, foi com games. E desde então eu não parei de trabalhar nisso. Sei lá, acho que com poucos meses em São Paulo, recebi um convite para entrar numa banda, que já era uma banda que tocava já profissionalmente, já fazia circuitos de shows no interior, no São José, Taubaté, Jacareí, ali no Vale da Paraíba. Aí comecei a ter uma agenda bem constante. A minha primeira banda foi a banda que eu já tocava profissionalmente e já ganhava, já recebia por isso. Olá,
Meu nome é Maria, mais conhecida como Raposa Branca, e estou aqui para apresentar meu primeiro projeto de história em quadrinhos, que é o Guilã. Guilã é a parte de um projeto de uma webcomic que será lançada. É uma história, um conto de fantasia, que se passa no norte da África, no século X, o protagonista é a centaura Kami. Se vocês realmente quiserem apoiar esse projeto, vocês podem clicar no botão aqui do Catarse. Eu comecei a ver que dava para fazer quadrinhos e existir, e que isso era uma opção viável de vida mesmo. Eu já estava em Minas Gerais, que lá em BH você tem uma cena de quadrinhos muito boa, muito efervescente, né? Muita gente. E eu entrei em contato com o Vitor Cafage, do Valente, do Turma da Mônica Laços. Na época ele estava começando a lançar o Valente no jornal Globo. E aí ele viu meus desenhos e ele falou, cara, faz alguma coisa pro FIC de 2013, né, o Festival Internacional de Quadrinhos, que é em BH, em Bienal. Faz uma coisa que eu te arranjo um espaço no stand da Pandemônio, que era o coletivo que ele tinha com outros quadrinistas. Aí eu peguei e fiz a Guilã e fiz a Zorro, fiz 2 revistas, fiz campanha de crowdfunding. Eu passei muito tempo só fazendo ilustração, separada. Aí depois eu comecei a fazer uns quadrinhos e fiz o meu primeiro fanzine que chamava Abacaxi com Nuvem, porque eu queria que nada tivesse sentido com nada. Eu tô aqui no Catarse hoje, nesse vídeo, pra falar com vocês de 3 revistas em quadrinhos que fazem parte de um projeto, o Projeto Quadrado. Aí eu quis fazer isso pra poder desbloquear. Depois eu comecei a ficar com a necessidade de fazer coisas mais apuradas, mesmo que fosse fanzine, mas que tivesse uma qualidade de impressão, porque eu gosto muito de papel, então eu queria escolher o papel, eu queria fazer direitinho e tal. E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui ficando cada vez mais criteriosa com o modo como eu faço. Então, eu tô fazendo mais 2 agora, que vai ter recorte e tudo, cada vez mais detalhado e tal. E é isso. Mas o meu primeiro quadrinho eu até parei de vender porque é muito tosco. Fiz muita disciplina em Belas Artes, então eu fui forçando a entrar nisso, né? E aí quando eu vi, o meu trabalho final de graduação na faculdade de arquitetura era um monte de ilustração, várias cartografias, né, que era sobre a Avenida 7, envolvia essa coisa do urbanismo com a etnografia mais sensível, cartografias de um cotidiano dessas pessoas que trabalhavam na Avenida 7, que eu escolhi, né, para serem atores sociais de trabalho, e eu fiz animações, né, hibridações do cotidiano deles em outros lugares da cidade. Minha madrinha me chamou para fazer uma tatuagem, e minha mãe odeia tatuagem, odiava, né? Agora ela já desencanou. Mas assim, inclusive por conta de tatuagem não ficava legal em menina, que dirá em menina, né? Não funcionava, não podia de jeito nenhum. E ela falou, vamos fazer uma tatuagem. Eu falei, eu sempre quis fazer, mas eu nunca fiz. E já estava na faculdade, já era de maior, não tinha nem mais graça, nada dessa conversa. Mas existia essa conversa. E aí minha madrinha falou, vamos? Eu falei, vamos. Eu me via muito mais na internet vendo tatuagens, tipo, vendo várias assim, do que vendo coisas sobre arquitetura. E foi um inferno, porque quando eu cheguei na minha casa, minha mãe... E ela disse, né, quando a polícia ali pegar na rua, esquece que você tem mãe, não sei o que é isso que vai acontecer e tal. Foi. Um dia eu conheci uma tatuadora, ela falou assim, eu tô aqui vendendo minhas máquinas usadas, eu te passo aqui por um preço de boa. Aí eu falei, beleza, aí fui lá, encontrei ela, peguei as máquinas na mão dela, assim, por um preço bem baixo assim mesmo, que enfim era usada, né, ela tava querendo comprar outra nova. E aí eu peguei essas máquinas, cheguei em casa, assim, com as máquinas, e aí minha avó entrou em desespero, eu moro com minha avó. Ela falou, meu Deus, o que você vai fazer com isso? Vai se tatuar toda, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu vou tatuar as pessoas aqui de boa. No outro ano eu fiz outra, depois eu fiz outra e comecei a participar mais. Na verdade, eu falo que afetivamente desse meio, porque a pessoa que começou a me tatuar foi com quem eu casei um tempo depois. E foi ele que me ensinou a arte da tatuagem. Mas aí eu cheguei em casa, assim, e fiquei, tipo, louca, assim, mexendo na máquina, montando a máquina. Comprei tinta, enfim, comprei tudo que faltava. E aí eu comecei a treinar em fruta, tipo, em laranja. É um instrumento completamente diferente, do lápis, do pincel. É muito diferente, né? A coisa da agulha. Eu comecei no tocinho. Um amigo da família
falou assim, poxa, eu quero tatuar uma mandala sua, e aí, como é que faz? Eu disse, mas eu não sei fazer, tipo, eu nunca tatuei na vida. Ele, mas bora fazer. Aí como essa pessoa me incentivou tanto e se mostrou tão disposta a ser minha cobaia, eu pensei, não deve ser tão mal assim, né? Aí ele me indicou um tatuador para me ajudar. E o tatuador disse que ia ser a minha primeira cobaia. Aí eu, uau, então, né? Então vamos lá. E aí a primeira pessoa que eu fiz uma tatuagem foi minha irmã. Fiz uma estrelinha só de tracinho que saiu super torta. Muito torta, que depois ela quis até cobrir. Foi uma briga, porque eu disse, não é possível. Que vai cobrir, tá torta, mas foi a minha primeira tatuagem. Tu vai cobrir? Ela disse, vou cobrir, que eu não vou ficar com esse bicho todo. Aí uma semana depois, assim, minha ex-sogra falou, tipo, vem cá fazer uma tatuagem em mim. Aí eu falei, então tá, né? Aí foi meio desesperador, assim, porque eu fui fazer lá na casa dela, assim, tipo, não tinha nenhuma estrutura, assim, tipo, maca, não tinha nada, então a gente meio que improvisou, assim. Eu quase toquei fogo na casa, porque a extensão tava velha, o fio explodiu, assim, foi bem desesperador mesmo. A gente tem uma coisa de decalcar, né? Pra poder fazer os desenhos. Ou então você se espelhar num desenho que já existia. E eu nunca conseguia fazer igual. Eu sempre puxava muito, sei lá, pra minha ideia. Eu nunca conseguia. Teve um momento que eu disse, eu não vou conseguir ser tatuador, porque eu não consigo reproduzir o que tá ali, eu só consigo fazer minhas coisas. E algumas pessoas diziam pra mim que minha arte era muito, sei lá, muito pra frente, muito, que não tinha muita recepção dentro da tatuagem naquele momento. E eu disse, como assim? Até que tem. Aí a partir daí, continuei tatuando, assim, as pessoas. Eu meio que parei de treinar, assim, no papel e fui treinando na pele, assim. Tipo, a terceira que eu fiz foi em mim mesma. E aí eu comecei a fazer, comecei a ir desenvolvendo e meio que vendendo o que eu já fazia num processo mesmo de... Vem cá, eu quero fazer... a pessoa dizia, eu quero fazer tal coisa. Eu falo, pô, se você fizer meu desenho, eu quero fazer uma flor. Aí eu dizia, mas se você fizer minha flor, eu te dou um descontão. E foi aí que comecei a trabalhar. E eu tatuei ele foi me dando dicas ao longo do tempo que eu tatuava ele. Foi legal, assim, porque ele conhece bastante coisa, ele tem muito tempo trabalhando e tal. E aí ele me deu boas dicas. Só que eu preciso contar outra parte da história. Aí eu fiz 2 tatuagens nele, eu fiz uma aqui nessa parte da perna e fiz uma atrás, que foi uma mandala, na batata. Só que aí comecei a ter problemas com ele, que ele começou a dar em cima de mim. Foi. A escola clássica, exatamente. E aí, poxa, eu fiquei, que merda, né? Tipo, ele estragou tudo. Porque eu tava de boa, porque o estúdio era na casa dele e tal. E na segunda vez eu fui sozinha pra lá. E ele começou com umas conversas estranhas, nada a ver, assim. Aí eu... Ai, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? A gente precisou brigar muito por espaço. Porque quando eu comecei a fazer quadrinhos, que eu disse assim, não, quero fazer quadrinhos profissionalmente. Então vou começar a ir pros eventos, vou começar a fazer as coisas. Eu comecei a ir pros eventos como ouvinte. As mesas de debate eram todas de homens. E eram sempre os mesmos homens. Que iam falar sobre a experiência deles. Eu me lembro que tinha um dos autores que ele dizia que fazer quadrinhos era uma atividade difícil, de muito suor e sangue. Fazer essa coisa meio enevoada e apaixonada, sabe? E alguns diziam que fazer um quadrinho pra conseguir, conseguir mulher. A gente ouvia essas coisas, assim, há 5 anos atrás, entendeu? Eu também faço parte de algumas crios mistas, né? E foram até as primeiras, assim, que eu entrei, assim, logo no começo eu fui convidada por eles. E eu comecei a perceber que eu só pintava com eles em eventos. Esses rolês do dia a dia, eles não me chamavam. Quando eu via, tava a postagem lá, produção da CRIO. E aí eu comecei a perguntar, por que eu não tô nessa produção? É porque meu trabalho é ruim? Aí eu entrava na paranoia, eu digo, não, meu trabalho é ruim. Não, sou eu que não sei pintar. E aí, não, sempre tinha uma coisa, não, é porque esse local não é muito seguro. E aí eu não ia ficar, tipo, pintando e tomando conta de você.
Oi? Não consigo lembrar de nada. Tipo, foi bem tranquilo, na verdade, assim. Tirando alguns comentários idiotas, assim, que eu já ouvi no estúdio desse cara que eu tatuava, por exemplo. Teve um dia que eu tava fazendo uma tatuagem lá. E foi uma tatuagem no pescoço, assim. Era tipo umas folhas coloridas, assim. Foi a primeira colorida que eu fiz. E aí tinham outros tatuadores lá, amigos desse cara. E eles, tipo, iam lá e veio e ficavam assim, poxa, nem acredito que é uma mulher que tá fazendo isso. Tipo, nossa, só pra isso, fulano. Eu fiquei parada um tempo porque logo no início eu não conhecia meninas que grafitavam, eu só conhecia meninos. E às vezes era desconfortável demais, porque eu já tive que aguentar muita piadinha misógina. Até hoje eu aguento, né? Acho que isso nunca vai acabar. Pode ser que tenha uma melhorada, eu espero que sim. Mas os homens, de uma forma geral, em profissões tidas como masculinas, coisas tidas como masculina, é uma falsa ideia de união, né? A verdade é que eles não são unidos entre si. Dentro de qualquer movimento, dentro da pesquisa acadêmica, dentro de todos os lugares, eles funcionam em panelinhas. Mas aí quando as mulheres chegam, aí eles se unem. Horrível. Já teve uma vez que um baterista perdeu uma vaga para tocar em uma banda que o cara ia contratar realmente. Não ia ser aquele negócio de, sou integrante, todo mundo bota dinheiro, porque banda de rock tem isso, né? Ia ser pago, ia rolar cachê. Aí ele não gostou porque ele perdeu a vaga para uma mulher. Só que eu tocava mais do que ele, eu estudava mais do que ele. Aí ele chegou a inventar que eu tava tocando super sensual, quase que nua. Aí teve gente depois, quando ele saiu da outra banda, músicos dessa banda que ele tocava, perguntando se foi verdade que eu toquei de pijama. Eu, rapaz, que eu saiba não, mas só que essa ideia é até criativa para o próximo show. Porque eu vou falar o quê? Se eu perder tempo dizendo, né, que é mentira, não vai adiantar nada. A gente passou por uma situação muito complicada de machismo quando o Correio da Bahia, né, fez uma entrevista com a gente. E a gente saiu numa matéria. E eles compartilharam no Facebook a foto e a matéria. E várias pessoas começaram a xingar a gente. Várias. Pessoas desconhecidas. E eu me senti muito mal de passar por aquilo, né? Existem outras formas de opressão também, que parte dos homens. A gente recentemente teve um festival de grafite, né? E várias mulheres foram selecionadas. E eles começaram a questionar a qualidade do nosso trabalho, começaram a questionar se realmente a gente estava ali porque nós éramos merecedoras daquele espaço, ou se tinham homens que pintavam melhor que nós, né? Quando eu trabalhei nesse estúdio no shopping, né, no centro da cidade, aí tinha um manequim, que vários tatuadores fizeram vários desenhos nesse manequim. E aí eu fiz, né, um braço do manequim todo e tal. E aí chegou um homem e falou, eu tava conversando com o cara da recepção e tal, nananã. Aí falou, eu gostei muito desse pedaço aqui do braço, eu queria muito fazer algo parecido com isso e tal, não sei o quê. Aí o cara me chamou, né, eu cheguei e tal, e aí boa tarde, nananã. Aí ele falou tudo, que queria fazer uma coisa assim, daquela linha e tal, não sei o quê, nananã. Eu digo, que legal, vou fazer um esboço rápido, aí fiz um esboço rápido pra ele e tudo, nananã. Aí dei preço, dei tudo, ele falou, que massa, quero muito, nananã, e tal. Aí eu falei, tá certo, então vamos, eu vou preparar o material e a gente faz depois do almoço, né? Porque a gente passou quase a manhã toda fazendo esse esboço, né? E ele tá, mas assim, antes de almoçar eu queria falar com o tatuador. Eu falei... Foi complicado para começar porque... tem toda essa coisa da ambiência masculina, para você não quer mostrar desenho, o feedback é sempre complicado. Tava no lugar para começar um show e era um festival, tinha várias bandas e eu tava no ladinho esperando para entrar, né? E aí quando terminou, como era uma coisa muito corrida, eu já entrei e comecei a arrumar, quer dizer, ia entrar para começar a arrumar e aí o responsável, não sei se ele, não me lembro se era técnico, mas alguém responsável falou, não, você não pode ficar aí não, porque vai ter outro show, outra banda vai tocar. Aí eu falei para ele, não, mas sou eu que vou tocar. Aí ele, você que vai tocar? Ele disse, não, mas eu quero fazer com um homem. Aí eu fiquei assim, mas... Por quê? Não entendi por que você quer fazer com homem, não entendi. Ele,
não, porque... Eu não acreditei que o cara falou isso. Ah, porque mulher, né, não sei... Acho que, tipo, fazendo uma comida, não sei o que, vai sair legal, mas uma tatuagem, não. Eu prefiro fazer com homem. Tipo, é legal, as pessoas estimulam, tem várias garotas que participam e tal, mas mesmo assim você tem algumas pessoas que falam, é porque mulher nessa coisa, você faz jogo de menina só gosta de jogo casual, só gosta de Candy Crush. Grande conversa, Candy Crush é um jogaço. Eu andava com o pessoal que desenhava, meninos e meninas. E assim, as meninas, elas eram... Ai, menina, você desenha, coisa de menina, né? Os caras dizem pra menina, não, seu traço é muito fofo, não vai poder entrar e tal. E aí, você vê um cara desenhando fofo, a gente até faz uma perturbaçãozinha, assim, os meninos fizeram os quadrinhos, falando que quando o cara desenha sobre amor, ou o cara desenha de coisas fofas, ele é muito revolucionário e tal. Quando a menina desenha fofa, só podia ser mulher. Tanta coisa pra você fazer, você poderia estar, sei lá, fazendo maquiagem, você poderia estar, sei lá, fazendo moda, vendo alguma revista, sei lá, de feminina, mas não, você tá aí desenhando, você fica o dia inteiro desenhando, como assim? Como é que você acha graça disso? Tem aquele fator surpresa, né? Não esperava que ia ser tão bacana, né? Você sempre tem uma expectativa para baixo, então, nesse sentido é até legal, né? A pessoa tá com uma expectativa lá embaixo, aí quando vê, fica muito maior do que seria. E aí, tipo, passou mais de meia hora conversando com o cara sobre isso, né? Não, ela é uma boa profissional, ela sabe, ela fez o desenho, não, que isso, não sei o que, você é maluco e tal. E tipo assim, aí o cara veio, aí eu quero fazer, aí eu digo, mas quem não quer sou eu agora, sabe? Porque não existe um espaço só de homem, nem um espaço só de mulher, o espaço é para ambos. Minha família, eu não tenho irmãos, homens, só uma irmã mulher, e minha irmã é lutadora de judô. Então, na minha família eu sempre tive estímulo para fazer, tipo, não é porque você é menina que você não vai fazer isso, nunca teve isso. Mas eu lembro que meus colegas de sala, eles tinham uma coisa meio que botar meu trabalho para baixo, assim, porque eles desenhavam também. E eu não gostava, velho, não viajava naquele negócio de ficar desenhando Dragon Ball, aqueles cabelos espetados de banana. Como eu tenho uma temática também um pouco mais de horror, de terror e tal, uma coisa assim, o desenho fica muito carregado, então fica difícil de alguém dizer, se o desenho não é feminino, né? Assim, nesse sentido da normalidade, né? O desenho feminino é mais assim, é mais assado. E aí eu entro para quebrar isso, não é verdade, sabe? Evoluímos muito na questão de participação, de contribuição, de colaboração. Nós realmente nós temos uma rede de envolvimento feminino na internet relacionado aos quadrinhos, relacionado à ilustração. Isso começou a crescer muito, mas muito pela pressão das meninas, entendeu? Muito pela pressão de dizer, essa coletânea aí tem 99 homens e uma mulher, como é isso? Sabe? Então, o pessoal não gosta, né? Começa a implicar, dizer que é feminazi, etc. Mas a gente faz assim mesmo. Então tem que fortalecer mesmo. E mais importante é que a gente saia dessas caixinhas, né, velho? O quadrinho de mulher, quadrinho de homem, é quadrinho, caralho. Vamos ler, né? Eu tô no grafite pra isso, é pra botar uma mensagem boa pras mulheres. Eu não vou me abalar com eles, então eles podem falar o que quiser, que a boneca tá feia, que o olho tá torto. Eu não tô fazendo pra eles, eu tô fazendo pra elas. Eu só vou parar de pintar se eu quiser parar de pintar. Ninguém vai me tirar de lugar nenhum, né? Porque os lugares onde eu quero estar, eu estou. E não é piada, e eu não sou de ficar de indireta, nem de ficar batendo boca no WhatsApp. Eu chego lá e pergunto, e aí, qual é a sua? Algum problema? Não, de jeito nenhum, Tata. Não, a gente aqui é todo mundo amigo, que massa. Então vamos pintar. E é só isso aí. Eu entrei no Instagram de Gabi, que é minha sócia agora, e eu vi o trabalho dela e eu gostei muito. Aí eu mandei, comecei a conversar com ela assim, poxa, tô conversando também, não sei o quê. E aí por acaso a gente se encontrou, sem marcar em nada, assim, na loja de material. Eu falei, Nábia, eu vou
fazer tal tatuagem amanhã, sei lá, depois de amanhã, passe lá em casa pra você ver. Aí ela foi e daí a gente se separou mais, assim. E aí eu comentei, velho, eu quero conhecer essa Kátia, você sabe quem é, esposa de um tatuador e tal. E aí a minha amiga Rebeca Lavinsky, que continua nativa também até hoje, a gente voltou a fazer trampos juntos e tá com um projeto novo, né, que é o Risca Mina, que é um projeto de formação de mulheres por meio dos elementos da cultura hip hop. Quando assistia os shows da Orquestra Rumpilés, eu sempre falava assim, um dia eu vou tocar com esse cara, que é o maestro Letieres, né? Um dia eu vou tocar nessa orquestra. Aí ele abriu para o projeto Rumpilezinho, né? Eu disse, vou abrir meu estúdio, que é aqui em Brotas, que é perto da minha casa e perto da escola do meu filho. Na verdade, foi muito por conta dele. Eu tenho um livro de mochilão que eu fiz com o Léo, meu marido, chamado 38 Dias. Vai chegar a umas 200 páginas. O meu maior objetivo hoje é conseguir investir nisso para poder me sustentar através da arte. Estou publicando por enquanto no Facebook, online, eu pretendo tentar lançar no fim do ano, né? Eu estou com um projeto, se o tempo der. Continuo dando aulas, assim. Eu faço muito freela. E aí tem o meu trabalho solo que é focado mesmo na bateria. Esse livro aqui foi encomendado, é um livreto que vai virar livro agora. É sobre as ilustrações, os desenhos da Salvador de 1950, de Pasqualino Magnavito. Maria, vamos fazer uma empresa, nós três? Vamos juntar as três e fazer jogo? Vamos embora! Aí ficou eu, Maria, Sofia Uth, que é programadora, minha amiga, e Luísa Bragança, que é a outra garota, que é a roteirista. E nós três somos o Trinca. O grafite está preenchendo meio que um vazio. Porque ele chegou bem no momento que eu perdi a minha mãe. Que eu sou filha única, eu não tenho contato com meu pai, desculpa. E vicia, eu não consigo parar de pintar. Eu não consigo. Eu pinto pelo menos uma vez na semana, sabe? Eu trouxe um monte de tinta aí.